Hoje vamos falar sobre um dos mais controversos controles de todos os tempos, o controle do Nintendo 64. Alvo de muitas piadas sobre pessoas alienígenas com 3 mãos e feridas causadas por Mario Party e seus minigames de girar a alavanca, o joystick em forma de tridente realmente tem seus defeitos. Porém, na minha humildíssima opinião, esse é um dos controles mais bem projetados que a Nintendo já fez, e que inspirou uma série de controladores que o sucederam. Você pode até discordar de mim, mas assiste esse vídeo que eu tento te dar razões para ver esse controle com outros olhos. Primeiro vamos tirar algumas coisas do caminho. Eu não acho que esse controle é perfeito. Realmente houveram problemas com ele, mas acho que eu vou conseguir argumentar que o controle do 64 não sofreu com um design ruim, mas sim de má execução. Então vamos primeiro cobrir os problemas mais comuns dele. Sem dúvidas, o principal problema dele hoje é a sua alavanca. Problema esse que está dentro do seu mecanismo. Embora seja considerado o primeiro joystick analógico, ele não é realmente analógico. Na verdade, ele usa 2 sensores ópticos para aproximar a entrada analógica com valores digitais, algo parecido com aquelas bolinhas que vinham nos mouses de computadores mais antigos, enquanto controles mais modernos usam potenciômetro, que, para resumir, são analógicos de verdade. O mecanismo do controle do 64 foi feito dessa forma, provavelmente por ser mais barato, mas para mim, essa alavanca não é o problema do controle, e sim o material que foi usado para fazer esse mecanismo. Uma alavanca de plástico dentro de uma tigela de plástico, em atrito com 2 protetores de plásticos, faz com que o manete estrague em pouco tempo, mesmo com uso moderado. Hoje, muitas pessoas já criaram soluções para esse problema, como peças de metal polido, por exemplo, que termina com o problema do desgaste da alavanca. Porém, o manete permanece no mesmo lugar e com a mesma função, o que me faz pensar que o analógico em si não é um defeito do controle, muito menos de design, mas sim a forma como decidiram fabricar ele. Esse problema, por sinal, tem ocorrido até mesmo nos consoles mais novos da Nintendo, como os Joy-Con do Nintendo Switch, por exemplo. Alguém vai ter que chamar o estagiário que faz as compras de materiais da Nintendo para uma boa conversa. Um outro ponto que é bem comentado sobre esse controle é sobre o seu formato e a forma nada convencional como o seguramos. A principal reclamação parece ser a de que não é possível segurar o controle confortavelmente e ter acesso a todos os botões ao mesmo tempo. E parece que foi projetado para pessoas com 3 mãos. Mas claro que isso foi intencional, e qualquer pessoa familiarizada com o sistema sabe que não é preciso segurar ele de forma a usar todos os botões em um jogo. Vamos ver melhor 3 configurações que podem ser usadas para jogar diferentes gêneros de jogos. A primeira configuração é talvez a mais comum, segurando com a mão esquerda a alça do meio, movendo a alavanca e usando o botão Z, e com a mão direita tendo acesso aos botões A, B, C e R, modo mais comum usado em jogos de plataforma como Mario e Banjo-Kazooie, por exemplo. A segunda configuração é o oposto da primeira, para ser usada principalmente em jogos de FPS, usando as setas para mover nas direções, a alavanca para mirar precisamente e a grande cartada, o botão Z, que se torna literalmente um gatilho, tornando o mais real possível a experiência. O terceiro modo de jogar foi pouco utilizado, e seria para jogos 2D mais tradicionais, esses que praticamente nem saíram para o console. Mesmo assim, essa configuração funciona bem em alguns títulos, como Mischief Makers e Kirby The Crystal Shards, por exemplo. A proposta do controle do 64 foi trazer uma experiência completa ao jogador, principalmente em jogos em 3D, permitindo que as produtoras tivessem uma variedade de opções de como fazer o seu jogo ser jogado da melhor maneira possível. Aconteceu de o Nintendo 64 ser lançado em um processo de transição dos jogos 2D para os verdadeiros 3D, que muitas desenvolvedoras não estavam acostumadas. A Nintendo também demorou muito para apresentar o design do controle, mostrando em várias fotos somente o console. Isso tudo pode ter contribuído para que as produtoras não tenham explorado muito todas as formas de jogar que o controle permitia. Outro fator que gera um certo desconforto de muitos é o fato de o controle do Nintendo 64 ter muitos botões, sendo 14 ao todo, contando com a alavanca. Porém, isso também entra na ideia de que foi pensado assim para gerar mais possibilidades de jogar. Fazendo uma breve comparação, na 4ª geração, o mesmo game acabava tendo uma jogabilidade melhor no Mega Drive do que no Super Nintendo, pelo fato de o console da Sega ter um controle com 6 botões de ação, principalmente os jogos de luta, como Street Fighter, por exemplo.
A prova de que todos os botões poderiam ter uma utilidade real em um jogo se chama The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eis o jogo que melhor usou o controle do 64. A jogabilidade desse jogo é simplesmente perfeita. Os botões C não serviam apenas para mover a câmera, e o botão A fazia até mesmo mais de uma função no jogo. Abrindo um parêntese, anos depois a Nintendo tentou usar essa mesma mecânica em Zelda The Wind Waker, porém em um controle com menos botões de ação, e na minha humilde opinião, o resultado ficou um pouco confuso. Eu mesmo levei um tempo para me acostumar com a jogabilidade de The Wind Waker. Não estou dizendo que o controle do 64 seja melhor do que o do GameCube, que na minha opinião, é o controle mais confortável que a Nintendo já fez. Esses foram apenas alguns exemplos que podem mostrar que o número de botões que o controle do Nintendo 64 possui não é em si um defeito do controle, mas que poderia até mesmo ser uma vantagem se tivesse sido melhor explorado pelas desenvolvedoras e aplicado em diversos outros jogos, como de fato aconteceu com os jogos da própria Nintendo. Na mesma geração, a Sony trouxe o DualShock no PlayStation, com analógicos quase perfeitos e motores de vibração, o que acho ser o controle definitivo da quinta geração. Mas precisamos fazer justiça aqui. Ele saiu depois do tridente da Nintendo, e as novas funções daquele novo controle da Sony nasceram justamente no controle do Nintendo 64. O controle do 64 foi um passo à frente da sua geração, junto com o DualShock da Sony, influenciaram o mercado e melhoraram muito a forma como jogamos até hoje. Hoje existem outras formas de jogar no Nintendo 64, até melhores, como alguns controles mais modernos, como o Brawler, por exemplo. Mesmo assim, eu gosto do velho e bom original. Esse vídeo não é para dizer que o controle do 64 é perfeito, nem nada disso, mas espero ter te mostrado as ideias e vantagens que esse controle trouxe. E agora, quando ouvir que esse é o pior controle de todos, você talvez possa ter um ponto de vista melhor sobre ele. Deixe aí nos comentários se gostou do vídeo ou se tem uma opinião diferente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima!